Boa noite, boa noite, boa noite. Segunda live do dia, agora live rebelde com a doutora Vivian Campos. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Oi, Mazinha, oi, Mário. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Oi, Marta, tudo bom? Vamos chegando, vamos chegando. Hoje nós vamos conversar com a doutora Vivian Campos. Oi, Gracinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Doutora Vivian Campos, seja bem-vinda. Tudo bom? Com filtrinho, porque essa hora. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. Já estava na minha agenda para lhe chamar fazia tempo. Já conversei com o seu marido, com o Marcelo, mas não tinha conversado com você ainda. Sim, pois é. A gente conversou faz tempo, né? É, faz muito tempo, faz muito tempo. E foi o contrário, né? Eu estava no seu canal, agora foi a vez de você vir. Ah, é verdade, é Né? verdade. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Tá? Vamos bater um bom papo aqui. E eu acho que vai ser um papo super legal, porque esse é um assunto que está em franca ascensão, infelizmente, né? Intolerância, sensibilidades, né? A gente Doenças tem visto autoimunes. doença autoimune e tem vindo assim, eu tenho, assim, praticamente todo dia eu atendo paciente com doença autoimune. Praticamente todo dia. É uma queixa muito comum. É. E assim, eu acho que vale a pena a gente entender por que está aumentando, né? Eu acho que tem um fator, certeza. acho que além do fator alimentar, eu acho que deve ter outros fatores que a gente vai discutir também. Eu acho que vai ser legal a gente bater um papo. Mas antes da gente começar, vamos conhecer um pouquinho quem é a doutora Vivian Campos, né? Se apresente um pouquinho pra gente. Por que foi que você escolheu medicina? Como foi todo o processo na faculdade? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, meu pai é médico, meu pai é anestesista de formação, mas tem já aí acho que mais de 30 anos que ele trabalha com medicina integrativa, na época era chamada ortomolecular. Uhum. Ele começou mais voltado para medicina estética, para emagrecimento, e aí ele foi conhecendo esse outro mundo que era extremamente novo no Brasil. Ele foi uma das primeiras turmas, inclusive ele era colega de turma do Dr. Lai Ribeiro. Então, ó, Que legal. há muito, muito, muito tempo. Eu sempre quis fazer medicina, até teve um período na vida que no cursinho que eu desisti, eu falei, não, eu quero fazer direito, eu quero ser independente financeiramente, quero fazer outras coisas. E aí entrei em direito, cursei 4 dias. Aí no intervalo da aula eu liguei para o meu pai do orelhão, gente, olha, entregando a idade, né? Liguei do orelhão da faculdade e falei, pai, não é isso que eu quero, deixa eu voltar pro cursinho, pelo amor de Deus, eu quero prestar medicina, não tem ninguém de branco aqui, não tem nem um cadáver para eu ver. Fiquei desesperada. E aí voltei pro cursinho, aí mais 6 meses, enfim, aí acabei entrando em medicina. No início da faculdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, meu pai tinha um grande amigo imunologista no Rio, e aí meu pai me ligou um dia e falou, olha, você vai começar a fazer um estágio. Eu estava no primeiro ano de faculdade, não sabia absolutamente nada de nada. E comecei a acompanhar numa clínica de alergia e imunologia do Rio de Janeiro. Me apaixonei pela alergo. Interessante. Me apaixonei. O Dr. Pradez era uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na vida, um dos maiores imunologistas do Brasil. E aí, mas aí também fui entendendo um pouco mais o que meu pai estava trabalhando. Meu pai é nutrólogo, né? Tirou o título pela Abram e tudo. E aí eu queria unir as duas coisas. O próprio Dr. Pradez já tinha essa visão do todo, né? Não só da alergo. E aí quando eu me formei, eu queria continuar na alergo, então eu entrei em contato com a Unicamp, fiquei 3 anos acompanhando no ambulatório da Unicamp. Mas, ao mesmo tempo, eu nem quis fazer a prova de residência porque eu queria ter tempo também para estudar a parte de medicina integrativa, de medicina funcional. Então, eu fui fazer a pós de nutrologia da Abram, fiz a pós de bioquímica médica da FAPES com o Dr. Efraim.
E aí, desde então, nunca mais parei de estudar, né? Porque a gente não para, então faço os cursos do IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional Americano. Fiz inúmeros, GANEP, que é de nutrição clínica funcional, que aí não é só Uhum. para médico, né? Para profissionais de saúde em geral, que foi excelente. E desde então eu vou unindo principalmente essas duas áreas que eu adoro, que é a parte de alergo e a parte de medicina funcional. Por isso que eu acabo tendo essa afinidade maior aí com relação a sensibilidades, intolerâncias alimentares, Entendi. né, questões respiratórias, alergias cutâneas Uhum. e entrou nesse pacote aí também as doenças autoimunes, né? Porque elas têm Entendi. uma mesma base. E a minha família toda, meu pai é médico, meu irmão mais velho também trabalha com medicina funcional. Meu outro irmão mais novo, ele é dentista, mas ele trabalha principalmente com ozonioterapia, ele é um dos responsáveis pela liberação da ozonioterapia no Brasil, o Dr. Francisco, e a minha irmã mais nova é biomédica, e ela Olha faz só. toda a parte de medicina estética com ozônio e medicina regenerativa, e a parte também de biorressonância. Então, ela é quem faz a parte de biorressonância nas nossas clínicas. A família Ah, inteira tá. trabalha A junto. família toda trabalha junto, é legal, legal. Eu tenho uma Sim. experiência legal com essa questão de alergologia, eu sempre fui muito alérgico, eu sempre tive muita rinite, sabe? Quando eu fazia o quê? Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha crises alérgicas homéricas, praticamente. E aí, o marido ortopedista, o doutor Marcelo tá Ah, é falando aí. verdade, marido é Não ortopedista. esqueçamos Quase apanho em casa. E aí, meu pai me levou para um alergologista aqui em Fortaleza, doutora Lucinete Yamawaki. E eu fiz um tratamento dos meus 15 até os 18 anos com umas vacinas. Na época eu não entendia muito bem, eu não imagino o que tinha dentro daquelas vacinas. Eu sei que, assim, resolveu 99,9% dos meus problemas de alergia. Porque eu tinha Sim. alergia a camarão, crustáceos de uma maneira geral, né? E hoje eu até consigo comer, não dá para comer muito, mas eu consigo comer, Comer um né? pouquinho. Não dá para não vou morrer se por acaso eu morder um salgadinho com camarão e ninguém Você me lembra avisar, qual que sabe? era a frequência dessa vacina? Se você fazia ela toda semana ou era Ela uma vez? ela começou muito frequente, se eu não me engano, uma vez Isso, por dia, uma vez a cada 2 dias, e foi espaçando, espaçando, isso. espaçando. Então você fez imunoterapia clássica. É. O que é que tinha naquelas vacinas, doutora Bia? Geralmente tem o extrato, você faz testes, né, para ver quais. Isso. Isso, né? Você fez às vezes daquele da pele, dos Uhum, furinhos, isso, ou de exatamente. sangue. Isso. E aí, na imunoterapia clássica, a partir do momento que a gente determina os alérgenos, né, as substâncias que estão gerando alergia, se faz como se fosse um concentrado disso, e aí vai dando pequenas doses e com uma certa frequência, e depois isso vai espaçando, para ensinar o organismo a tolerar aquilo novamente. Entendi. Né? Entendi. O Dr. Pradez trouxe para o Brasil e aprofundou e desenvolveu uma outra terapia baseada mais ou menos nisso, mas eu acho que é até muito mais tecnológica. Hoje a gente está conseguindo. Quando ele trouxe para o Brasil, a gente não entendia direito como é que funcionava, a gente só sabia que funcionava. Uhum. E hoje, entendendo melhor os mecanismos imunológicos, a forma que ele trouxe, que na verdade a gente chama de imunoestimulante, ela é ainda mais eficaz, digamos assim, porque a gente consegue Interessante. tratar mais alérgenos ao mesmo tempo. Entendi. Interessante. Eu lembro que para mim foi maravilhoso, porque da primeira injeção eu já me sentia curado, entendeu? Eu Sim. já no dia seguinte eu já não tinha mais os espirros que eu tinha e eu já não tinha mais sabe? Eu lembro que eu tinha uma alergia muito grande a camarão e na época meu pai adorava comer camarão no alho e óleo e eu não podia sentir nenhum cheiro, entendeu? Nossa, sim. Então era um terror nossa, para mim foi maravilhoso. Hoje eu não tenho Mas crise essa nenhuma. foi uma das razões pelas quais eu me apaixonei pela alergo. Eu via que quando os pacientes, quando eu fui acompanhar com o Dr. Pradez, eu não fazia a menor ideia do que era alergologia, quais eram as doenças alérgicas, nada disso. E aí, então, e muito menos o impacto disso na vida das pessoas. Então, quando eu comecei a ver aquelas mães agradecendo, dizendo que elas voltaram a ter vida, porque quando a gente tem um alérgico em casa, a família inteira sofre, Sim. né?
Primeiro que geralmente é genético, então a gente já vai até entrando no assunto. Então, a alergia e as doenças autoimunes, elas vêm de uma mesma família, que a gente chama de hipersensibilidade. Uhum. Né? Eu falo que as doenças alérgicas, elas são uma hipersensibilidade, uma resposta exagerada a coisas que vêm de fora. E a doença autoimune é uma resposta exagerada a coisas de dentro. Então, o organismo ele perde a capacidade de tolerar determinadas substâncias que ele deveria tolerar. Então, isso geralmente tem uma característica genética. E aí, uma criança que não respira bem, que tem rinite, ou pior ainda, que tem asma, ou muito pior ainda, que tem a dermatite atópica, essa família inteira se mobiliza em volta dessa criança. Então, são noites sem dormir, são noites no pronto-socorro, o uso de uma série de medicações, é o tempo todo preocupado se vai ter crise, se não vai ter crise, se vai na casa do amiguinho. Quem tem reação alimentar, então, o pavor da mãe é muito maior. Porque tem criança que tem reações graves, reações anafiláticas, com contaminação cruzada, com uma colher que foi utilizada para fritar o camarão, por exemplo, e é utilizada para fritar um bife. Isso já pode ser suficiente para a criança ter uma reação anafilática, né? Que coloca a vida em risco. Então, é uma mobilização de todo mundo. Né? E aí, conforme eu ia vendo essas pessoas melhorando, essas famílias recuperando a qualidade de vida, era uma coisa assim muito emocionante. E aí eu falei, realmente eu vim fazer medicina porque eu quero proporcionar isso para os meus pacientes. Eu quero um dia ter alguém entrando na minha sala e falando, doutora, muito obrigada porque a nossa vida mudou. Legal. Então, e na Alergo a gente conseguia ver isso assim, muito claramente. Com o trabalho que o Dr. Pradez fazia, era incrível, assim. E aí, eu fui paciente dele, eu tinha rinite, eu fazia amidalite, eu nem sabia. Eu tinha amidalite a cada 15 dias, mais ou menos. Eu tomava um antibiótico, aí ficava 15 dias bem, aí tinha que tomar de novo. E aí, descobri que era o leite de vaca. Então, se eu tomasse leite, eu comesse iogurte, eu tomasse iogurte, eu tinha as crises de amidalite. E aí eu fiz também a imunoestimulação e acabei melhorando muito, muito, muito aí. Mas você não toma leite hoje? Não. Evita por... porque eu faço amidalite mesmo. Um tempo atrás, até, eu tomei kefir. Eu fui num curso de culinária low carb e aí as meninas, né, as que estavam lá ensinando as receitas, elas fizeram kefir. Aí eu falei, era com leite A2. E aí eu falei, vou experimentar para comer a granola, né, que elas sugeriram lá. Mas foi dito e feito. No dia seguinte eu acordei com uma baita de uma amidalite e é super interessante. Rápido. Interessante. Graças a Deus eu não tenho alergia a leite. Graças a Deus. Sou doido por leite. Mas essa sua chegada na medicina integrativa, Vivian, como foi? Nessa parte assim, mais geral, realmente. Porque, infelizmente, hoje, eu estava até conversando sobre isso com a minha namorada. A minha namorada é neurologista, né? E ela estava falando que esse termo integrativa, ele, por conta de uma banalização que aconteceu, ele meio que virou uma coisa assim, medicina integrativa é um negócio meio quase pejorativo. Virou pejorativo. Quando, na realidade, toda medicina deveria ser integrativa. Pois é, tem um amigo que sempre fala isso, exatamente. Então, porque antes o termo era ortomolecular. Né? E aí, por conta de diversos colegas não entenderem o que era, do que se tratava, porque orto é correto, molécula é molécula, então é um funcionamento correto da molécula. Na verdade, toda medicina também deveria ser ortomolecular. Sim, exato. Né? E medicina funcional é um termo utilizado desde 1800 e alguma coisa. Na verdade, tem até um artigo no Lancet falando sobre medicina funcional, super antigo, depois eu até posto para vocês aqui, que eu até uso na minha aula, nos cursos, né, que eu dou para médico, que não é nada recente, ninguém inventou a roda, não é um nome fashion, não é modinha, né? O termo medicina funcional vem da questão de recuperação de função, de dar ao organismo ferramentas para ele recuperar suas funções, recuperar funcionalidade, ponto. E o termo integrativo
na verdade, está mais relacionado a integrar várias formas de tratamento. Certo. Tá? E não só também o médico. Né? Dentro da medicina integrativa, a gente tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, porque você precisa integrar tudo que gere saúde. Né? Uhum. Infelizmente, tem muita gente que fala mal desses termos sem nem entender do que eles tratam. Porque na faculdade de medicina a gente não fala sobre comida, a gente não fala sobre saúde intestinal, a gente não fala sobre saúde para começo de conversa. A gente só fala sobre Acho que doença. esse é o principal problema. Né? Na Então, faculdade de medicina não se entender fala sobre saúde. Agora você exatamente. resumiu de uma maneira muito clara. Então, e aí tem um gap gigante. Né? Eu tenho vários, eu dou curso para médico, né, sobre medicina integrativa, para começar aí na medicina funcional. E é muito engraçado porque tem médicos assim que terminam o primeiro dia de curso e falam: tá, mas isso é bioquímica? Isso é fisiologia? É isso que é medicina integrativa, que é medicina funcional, que é medicina ortomolecular? Eu falo, é bioquímica e fisiologia aplicadas na prática, ponto. Né? Ninguém está inventando nada, ninguém não tem nada espiritual. Quer dizer, até tem, porque isso também está incluído. Claro. A gente precisa avaliar a saúde, né, espiritual do nosso paciente. Então, mas não tem nada estratosférico. Né? Eu lembro que uma vez uma paciente ligou, uma pessoa ligou no consultório para perguntar se a gente fazia, como é que era, se a medicina ortomolecular fazia astrologia. Falei, não chegou aí ainda. Né? Mas infelizmente... Mas tem que haver, se a gente parar para pensar, é engraçado, você tocou num ponto interessante, Vivian. A gente tem uma dimensão física, nós temos uma dimensão mental, mas nós também temos uma dimensão espiritual. Com certeza. Né? Independente de se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, se você é católico, espírita ou budista ou ateu, existe uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual onde você se conecta com a natureza, que seja, se você não acredita em Deus. Né? Então, não dá para deixar de levar isso em consideração. Exatamente. Né? Não dá para deixar de levar isso em consideração. E esses temas não são abordados na faculdade. Né? Nada disso é abordado. Só fala que tem que ter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Você não tem muito tempo que terminou a faculdade e eu sei o quanto você se assustava. Porque o que é preconizado ainda como alimentação saudável, a gente sabe que está muito longe de ser. Né? E nem essa formação mínima a gente tem. Então, para o médico, às vezes fica muito complicado e ele se assusta um pouco com tudo isso. A gente não estuda, basicamente, a gente estuda em bioquímica lá, a questão das vitaminas entrando nos ciclos e, né, sendo cofatores enzimáticos. Tá, mas de onde isso vem? Eu posso ter alguma deficiência nisso? Hoje a gente fala sobre... A gente pede exames genéticos, entende os polimorfismos dos pacientes, e aí, às vezes, até uma questão relacionada também às doenças autoimunes, uma série de polimorfismos, não absorção adequada de uma série de vitaminas ou não ativação dessas vitaminas. Né? A gente ingere, porém, a gente não consegue colocar essa vitamina na forma ativa e ela não vai fazer os passos seguintes que ela deveria fazer. A gente não fala disso na faculdade. Então, infelizmente, muita gente que se forma acha que isso é bobagem. Sim. E acha que uma droga, um remédio vai resolver qualquer coisa. Né? E eu acho que tem um outro ponto aí também, já que nós estamos nessa questão, que é a falta de preparação psicológica mesmo que tem na faculdade. Total. Né? Eu digo isso porque a Liane, minha namorada, quando ela saiu da faculdade, ela disse, cara, eu fui pro plantão, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia enfrentar. Tava nervosa, tava preocupada, tava, sabe? Como assim? Isso não é faculdade só de medicina, não. Eu na faculdade de nutrição, ninguém me ensinou a fazer consulta. Tá entendendo? Porque assim, você fez um estágio de clínica. Fiz um estágio de clínica no hospital, rodando em leito. Fiz um estágio de 1 ano no restaurante. Fiz um estágio no posto de saúde,
atendendo numa consulta de 5, 10 minutos para poder Dá orientar conta. alguma coisa. Então, não é uma consulta que eu vou para o meu consultório. Tá entendendo? Ninguém sabe. Como é que faz uma anamnese? Quem ensinou quem ensina o nutricionista a fazer uma anamnese? A fazer as perguntas certas. A minha anamnese tem quase 50 perguntas que eu mando para a pessoa antes. Sim. E como assim? Tá entendendo? Eu pergunto até se a pessoa foi amamentada, se ela não foi, como é que foi o parto. Tem uns que me respondem assim, gente, eu respondendo a tua pergunta, eu me conheci mais Isso aí. do que me ajudou mais a me conhecer por conta da tua anamnese. Então, assim, a gente precisa haver essa mudança no sistema de ensino. Eu acho que o sistema de ensino já está na hora de haver uma mudança. Eu já vejo algumas coisas. Outro dia eu assisti uma palestra de um médico do Rio de Janeiro, inclusive, o Paulo César Frutuoso, e ele estava falando que já tem algumas universidades que já chamaram ele para dar palestra sobre espiritualidade. Então, as coisas estão mudando. Mas, assim, eu acho que estão mudando em passos de formiga e sem vontade e tarde demais. Tá entendendo? Né? Já devia estar, essa revolução já devia ter acontecido, né? Sim, sim. Mesmo fora do país, ainda é um movimento lento. E eu acho que grande parte está acontecendo graças aos pacientes. E graças a essa nossa possibilidade de estar aqui conversando sobre isso. Porque hoje, é o que eu falo dos meus alunos, né? Para os médicos que estão querendo começar nessa medicina, entender um pouco melhor. Muitos vêm porque os pacientes pedem. Mas, doutor, eu li que essa vitamina D de 30 não é boa, não é suficiente para mim, ainda mais que eu tenho doença autoimune. E esse exame aqui o senhor não vai pedir, porque eu estava lendo que, para o meu caso, isso aqui é um exame importante. Então, e a alimentação? Não, mas eu posso comer glúten tendo doença autoimune? Isso não é um fator que piora? Não pode me dar desbiose? Aí o médico fica olhando para a cara dele, desbiose. Então, muitos ficam irritados e, infelizmente, tem uma postura real do termo, né? Ignorante, ignora o assunto. Ignora o assunto. E fala, olha, isso aí não serve para nada, isso é bobagem e não adianta. E segue a vida. E a cara de dizer charlatanismo e acabou-se, né? Isso, passa um sintomático e manda embora, e aí ele não vai ver o paciente nunca mais. Porque o paciente hoje estuda, tem acesso. Antigamente a gente tinha que buscar artigo na biblioteca, encomendar, pedir não sei aonde, demorava 3 meses para chegar. Eu sou dessa época. Entendeu? Hoje em dia, o paciente, qualquer pessoa digita lá PubMed, coloca vitamina D e vê o que tem. 2 milhões de artigos falando sobre a importância da vitamina D em qualquer área da saúde. Exato. Né? Não, eu recebo muitos pacientes. Eu recebi semana passada um paciente que a gente conversou de igual para igual, entendeu? Foi de igual para igual. Então, fica muito, hoje em dia é muito complicado você se isolar disso. É claro, a gente sabe que existem muitas práticas que são práticas que ainda não há uma carga de evidência tão grande, não está em diretriz, etc. e tal. A gente sabe disso. Mas o fato de não estar em diretriz, isso não significa que a prática não funciona. É uma frase que eu gosto muito. A ausência de evidência não significa a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Meu Deus do céu, agora enrolei. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. Ou seja, só porque não tem evidência agora, não significa que o troço não funciona. Tá entendendo? E até porque a gente tem que pensar o seguinte: todo o processo começa antes de ir para a diretriz. Só vai para a diretriz depois que o troço está consolidado. Até porque a maior parte do que está na diretriz é por experiência clínica. Sim. Quase tudo que está lá é grau C de evidência. Grau C de evidência é a opinião do expert. Né? Exato. É um grupo de profissionais que tem muita prática naquela área e percebeu pela prática que determinadas condutas são mais eficazes. Ponto. Porque não tem como fazer estudo duplo cego, controlado, randomizado, pareado, para tudo na vida. E essa questão da diretriz, eu uso esse argumento da diretriz. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ozonioterapia. A ozonioterapia não sei se está na diretriz, tá? Não deve estar. Né? É uma coisa na médica, recente, não. Né? De todas as áreas de saúde já está liberado. Pronto. Aí você, mas não está na diretriz. No Brasil, né? Mas low carb também não está na diretriz. E o que a gente está fazendo? Tá entendendo? Nós estamos fazendo história. À medida em que entra na diretriz da ADA, entra na diretriz, sabe? Entra nessas diretrizes, a gente comemora.
Pô, se ele não estava na diretriz, antes era charlatanismo e agora não é? Não é assim que funciona. Tá entendendo? Né? Eu acho que tem que ter tem que ter um pouco mais, já que a gente vai falar de sensibilidade alimentar, tem que ter um pouco mais de sensibilidade nessas coisas para poder entender que tem coisas que Hoje funcionam que precisam. tem até uma área da medicina chamada medicina translacional. Ela não é uma especialidade médica, assim como a medicina integrativa, ou a funcional, ou a ortomolecular, não são especialidades médicas, porque, na verdade, elas são formas de abordagem que você pode usar dentro de Sim, qualquer sim, especialidade. sim. A medicina translacional, ela serve exatamente para tentar diminuir esse gap aí do que a gente vê na prática com o que a gente vê em estudos, para colocar isso na prática um pouquinho mais rápido, né? Isso veio principalmente por conta até das questões genéticas. Conforme foi se desenvolvendo e se descobrindo os polimorfismos, foram se desenvolvendo medicações terapêuticas para esses polimorfismos específicos. Então, não dá tempo e não tem diretriz para tudo isso, né? Não tem guideline para tudo isso. E a gente tem que pensar que o guideline, ele é feito principalmente para ser um norte. Ele chama guideline, é um guia. Não é mandamento, né? Exatamente. Não, e outra, aquilo lá é feito para uma população em geral. Então, claro, a gente tem que pensar em questões relacionadas à saúde pública, um grande número de pessoas. Só que quando a gente está sentado no nosso consultório, de frente para um paciente, é aquele paciente. Né? Então, assim, é diferente do resto da população. Eu tenho que entender aquele paciente hoje, naquelas condições, com a realidade clínica que ele está, com a idade que ele está, com o peso que ele está. Tudo isso vai interferir com a profissão que ele tem. Então, tem muita coisa disso que não é levado em conta nos guidelines, porque é uma população em A geral. população geral, claro. Muitas vezes baseados em população de outros países, que tem outros hábitos de vida, que tem outro padrão alimentar. Então, a gente tem que conseguir individualizar. Né? E o principal objetivo aí da medicina integrativa, funcional, ortomolecular, é a individualização do tratamento. Né? É entender Perfeito. cada paciente como único. Excelente. Vamos então dar uma guinada aí para a questão das intolerâncias alimentares, sensibilidade, alergia. Primeiro, qual é a diferença entre cada um desses termos? Intolerância alimentar, porque isso é uma confusão que tem Enorme. Fácil, né? Enorme. Inclusive entre os profissionais de saúde. Pois é. Então, o que seria uma intolerância alimentar, uma sensibilidade, uma alergia? Tem termos aqui que se coincidem? Fala aí um pouquinho pra gente. O que acontece? Quando a gente está falando de... Vamos começar com a alergia, tá? Que a gente já estava falando ali da rinite, né? A alergia é um processo, geralmente IgE mediado, então é uma resposta rápida, que tem o recrutamento, digamos assim, de uma parte específica do sistema imunológico, que são as IgEs. Geralmente não, é direcionado a algum tipo de proteína específica ou parte de uma proteína. E ela pode, geralmente os sintomas são mais rápidos, né? Em menos de 24 horas, até muito menos. Em algumas horas, a gente já vai ter esse tipo de reação. Então, é aquela pessoa que entrou em contato com pó, por exemplo, começa a espirrar, o nariz coça, o olho lacrimeja, comeu alguma coisa, o camarão que tem alergia vai empolar, vai inchar o lábio, vai inchar o olho, enfim. São as reações mais rápidas. A gente tem os principais, né, doenças alérgicas. A rinite, a asma ou a bronquite, a conjuntivite alérgica, a gastroenterite alérgica. Então, a gente pode ter reações gastrointestinais imediatas, e isso pouca gente se lembra. E a dermatite atópica, tá? Mas a dermatite atópica ela tem um padrão mais misto, mas ela entra aí nas doenças alérgicas. Então, a gente tem uma reação imediata a uma determinada proteína. Essa é a alergia. Quando a gente está falando de sensibilidade, ou na verdade de hipersensibilidade, a gente geralmente está falando de um processo tardio, onde a gente não tem recrutamento de IgE, a gente tem outras formas de ação desse sistema imunológico, também direcionada a proteínas específicas, tá? E geralmente relacionada a um aumento de permeabilidade intestinal. Então, está entrando proteína por um lugar que não deveria. E aí o sistema imunológico ele não consegue reconhecer aquilo como um pedacinho de alimento. Ele reconhece aquilo como um invasor. E aí ele vai montando uma resposta imunológica
contra aquilo. E essa resposta geralmente é mais tardia. Ela vai demorar 2, 3, 4 dias para acontecer. Ela é muito mais complicada de diagnosticar, porque a gente não tem um exame que seja muito preciso para isso, né? E principalmente porque ela varia dependendo da permeabilidade intestinal, do grau de exposição do paciente. Em determinados momentos ele pode ter uma hipersensibilidade a determinadas substâncias e em outro momento a outras substâncias. Geralmente as doenças alérgicas não. O que vai acontecendo é a pessoa vai ficando cada vez mais alérgico, porque isso é uma tendência, né? É uma forma de evolução da doença. E da doença alérgica, da IgE mediada, a gente tem formas melhores de dosar ou a IgE no sangue ou aquele exame da pele que a gente comentou no início. Né? As duas são contra proteína, são algum tipo de resposta inflamatória contra a proteína. Agora, quando a gente está falando de intolerância, aí a gente já não está mais falando de proteína, a gente não tem risco de vida envolvido. Geralmente a gente está falando de uma deficiência de enzima, né? O corpo produz substâncias que ajudam na digestão. Então, quando a gente tem a intolerância, a gente tem a deficiência de alguma enzima que ajuda nesse processo. A mais comum, que a gente fala mais, né, é a questão da deficiência da lactase. E muita gente não sabe que nós somos geneticamente programados para não produzir mais lactase depois dos 5 anos de idade. Então, o normal do ser humano é ser não produzir tolerante lactose. à lactase. Eu sou anormal. Né? Então, e uma outra intolerância que está muito comum é a intolerância à histamina. Né? Também por uma deficiência enzimática. Então, quando a gente está falando de intolerâncias, a gente está falando de deficiência enzimática. A gente pode ter vários tipos, a mais comum é a da lactose, né? Uma deficiência de lactase. E aí os sintomas, eles geralmente, os da lactase, são mais relacionados à parte gastrointestinal mesmo. Diarreia, constipação, gases, alteração do formato das fezes. Já a hipersensibilidade alimentar tem mais de 200 sintomas que podem ser associados. A gente pode ter desde processos de problemas gastrointestinais até depressão, até alteração de memória, cognição, endometriose, as doenças autoimunes. Quase todos os processos inflamatórios crônicos têm relação aí, então, com hipersensibilidade alimentar. A alergia à proteína do leite de vaca, como o próprio nome está dizendo, é uma alergia. Isso, que é muito comum em criança, né? Que a gente chama de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. O que acontece? Geralmente, a pessoa não deixa de ser alérgico, tá? Ela realmente consegue tolerar uma quantidade maior, né, da proteína do leite, mas o que em geral acontece é que muda a forma de manifestação. A doença alérgica, ela é uma só. A rinite, a asma, a dermatite atópica, a gastroenterite alérgica. O que muda é aonde ela se manifesta. Então, é muito comum que bebê manifeste a alergia com alterações gastrointestinais e alterações cutâneas. Depois, geralmente, ele migra para asma. E depois, já quando ele sai da fase de engatinhar, quando ele tem lá os 4, 5 anos, quando ele começa a andar e ir para a escola, ele começa a ter rinite. Como a gastroenterite e a dermatite são bem mais graves, digamos assim, muita gente fala que depois ele ele não tem mais alergia à proteína do leite. Só que ele tem o nariz escorrendo todos os dias. Mas é só uma rinitezinha, isso é normal. Mas Entendi. o processo inflamatório continua. Continua, é o mesmo. Então, só mudou a sintomatologia, né? Exatamente, só mudou aonde é que o corpo vai manifestar aquilo. Isso chama marcha atópica, isso chama marcha alérgica, é um nome mesmo dentro da alergo, tem uma linha do tempo em que isso vai acontecendo e é muito comum, não só com o leite, mas com vários tipos de alergenos, com ácaro, com fungo, com outros alergenos. Entendi. Então, já que nós estamos falando então, sobre hipersensibilidade, entrando aí da hipersensibilidade para a doença autoimune, né? Você falou que na hipersensibilidade a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal. Explica um pouquinho o que causa esse tipo de aumento da permeabilidade e como isso se transforma numa hipersensibilidade daí para uma doença autoimune. Então,
A hipersensibilidade é essa, né, uma resposta mais exagerada do corpo. A gente geralmente vem com essa programação genética. Então, quem Uhum. tem doenças alérgicas tem uma tendência maior, uma facilidade maior de desenvolver doença autoimune na vida adulta. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, e isso é uma das razões importantes para a gente tratar a doença alérgica de forma adequada. Uma outra questão é essa questão da permeabilidade intestinal. O que que acontece? As células do intestino, elas deveriam ser bem grudadinhas umas com as outras, né? Elas são bem assim mesmo, parecem uns dedinhos de luva. Por uma série de situações, principalmente alimentação, estresse e medicações, a gente vai tendo um espaçamento dessas células, vai abrindo uns buraquinhos aqui, né? E aí o organismo começa a entrar substâncias aqui que não deveriam. E essas substâncias que entram, que o corpo reconhece como uma substância estranha, mesmo sendo um pedacinho de alimento, muitas vezes o corpo, né, cria uma resposta imunológica contra aquilo. Só que tem várias vezes que esses pedacinhos de alimento, que são geralmente proteínas, são parecidas com as nossas proteínas. Então, isso a gente chama de mimetismo molecular. E aí, o organismo aprendeu que ele tem que reagir contra aquilo, ele já vem com uma programação genética, né, de uma hiperresposta, que a gente fala, da hipersensibilidade, e aí, quando ele encontra alguma coisa parecida, ele começa a reagir. Um dos órgãos que mais acontece isso é com a tireoide. Pois é, eu ia Por perguntar isso exatamente por que isso. A a gente pobrezinha, vê ela é o a alvo, né? tireoide, coitada, é a que mais sofre com metal pesado, é uma das que mais sofre com deficiência de nutriente. E é a que mais sofre com mimetismo molecular. E aí não só de alimentos, mas também de patógenos. Tem vários vírus que acabam também gerando um mimetismo molecular. Então, o vírus da herpes, do Epstein-Barr e do Covid geram mimetismo molecular que pode, de alguma forma, predispor à doença de tireoide. Tem vários vírus e bactérias que estão correlacionados com doenças autoimunes, né? Na artrite reumatoide a gente tem a Klebsiella, a gente tem algumas relacionadas, ou até o H. pylori relacionado com a gastrite autoimune. Então tem vários patógenos que estão relacionados aí com o mimetismo molecular e aumento do risco, né? Uma forma de gatilho aí de desenvolvimento de doença autoimune. No caso, Mas no a caso tireoide, dessa, a tireoide é a pobre coitada da história, né? é, No caso dessa doença autoimune gerada por esse mimetismo molecular, vindo, por exemplo, de uma infecção por Covid, a via de acesso já não seria o intestino. A pessoa pode estar com o intestino bonitinho. pode. É que o Covid é difícil, né? Porque o Covid também causa O aumento de Covid também causa permeabilidade aumento de intestinal. permeabilidade, é verdade. É. Mas assim, pegando Pode, outro pode. vírus, ela Sim, poderia ser uma via diferente da via sim, intestinal. sim. Tá? Entendi. Muitas vezes, na verdade, esses fatores todos se somam, Certo. Certo. E né? com a alimentação que a gente tem hoje, rica em trigo, Exatamente. lectina, de Exatamente. tudo que é jeito, então a É, probabilidade de ter um é. componente intestinal é muito grande. Anti-inflamatório, analgésico, estatina, os prazóis, eles causam muito aumento de permeabilidade intestinal, né? Então, antibióticos, anticoncepcional. É. Então, e fora outras coisas, eu estou estudando muito, eu vou dar uma aula agora sobre cosméticos e alterações de terreno biológico. Então, sobre os xenobióticos, os xenoestrógenos, né, os disruptores endócrinos, é assustador. Que também são Realmente gatilho de doença autoimune. é complicado porque a gente está em contato com essas substâncias cada vez mais, né? A título de modernidade, entre É, aspas, né? A gente tem é praticamente obrigatório você entrar em contato com essas coisas, né? é, Infelizmente a gente não está preparado para não. lidar com esse tipo de coisa, né? A gente nunca teve exposto a uma quantidade tão grande de toxinas quanto a gente está hoje. Né? Os metais pesados, eles também fazem mimetismo molecular, eles também são gatilho para a doença autoimune. Né? Então, muitas vezes, quando a gente faz quelação, quando a gente quela os metais, a gente vê uma diminuição drástica dos autoanticorpos. Entendi. Então, quer dizer, até por exemplo,
obturação de amálgama pode desencadear um Pode, processo dessa natureza. pode. E é interessante, eu estava lendo, esse livro aqui é muito bom, estou lendo, terminando de ler ele, Entendendo o Coração, e ele estava falando sobre saúde bucal e saúde cardiovascular, né, com a Sim. conexão que tem. E falando que eu não posso simplesmente chegar em qualquer dentista e pedir para tirar as minhas obturações de Não, amálgama, porque eu posso ter uma hiperexposição a mercúrio na hora que ele sim, está tirando, né? Tem que ser um cara sim. que saiba fazer o processo. Exatamente. Tem a doutora Magda, ela é muito amiga do meu irmão, do Francisco, e ela dá esse treinamento de retirada segura do amálgama. Aqui em Balneário, a gente tem uma amiga minha, a Isabela, esses dias ela até postou um vídeo sobre isso, deu uma confusão. Eita. Maior bafafá, mas sim, tanto para o profissional de saúde, para o dentista que está fazendo a extração por conta da volatização, da Pode ter inalação. um problema até para o profissional que está fazendo. Sim, o dentista tem toda Caramba. uma paramentação e o paciente também. E eu vou falar para vocês, santo de casa é triste, né? Eu tinha várias, eu tive bulimia quando eu era adolescente, por conta da questão do peso. Depois podemos fazer outra live. Tô até devendo para a Tânia do Nutridados essa live. E por conta da bulimia, eu tive muita cárie. Então, e na época era obturação de amálgama que se fazia. Uhum, Vocês estão uhum. tendo que ter certeza que eu sou velha, né, gente? É a horta molecular, entendeu? Ah, mas aqui nós não somos velhos, nós somos antigos, é diferente. Isso, experientes, experientes. Então, eu tinha muita. E aí, metade da minha família é dentista, tá? E aí eu resolvi, meu irmão, nem sei o que meu irmão estava fazendo, não sei que ele não ia conseguir, eu marquei com a minha cunhada para tirar. E na época a gente não fazia esse procedimento. E eu tirei, acho que, sei lá quantas, eu tirei, tipo, todos da parte de baixo de uma vez só. Beleza, coloquei tudo resina, tudo bonitinho. Deu uns tempos depois, eu não estava cansada. Eu cansava para respirar, eu já cansava. Eu me arrastava, eu não conseguia mais raciocinar, eu não conseguia trabalhar, eu estava assim, exausta. Falei, gente, o que é que está acontecendo comigo? Eu não mudei nada, não mudei minha rotina, nada. Aí eu, como não nada? Eu falei, eu tirei as amálgamas. E aí eu fui ver, meu mercúrio estava nas alturas, eu fiz quelação, e aí ressuscitei de novo, voltei a viver. Interessante, interessante. É. Muito interessante. E assim, é, 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 ele também relata um caso interessante com o Dr. Weston Price. Eu não sabia que ele tinha tido isso. O Weston Price, você deve saber, foi aquele dentista que viajou o mundo vendo questão de alimentação, dentição e Muito essa coisa toda. interessante. Muito bom, né? Mas ele tem um outro livro que eu não sabia, que foi baseado nos estudos que ele fez, porque o filho dele faleceu depois de ter feito um canal dental, faleceu de um ataque de um infarto no miocárdio. Acho que Daniel Price, o nome do menino. E ele pegou o dente que tinha sido feito o canal e colocou esse dente em vários ratos. E os ratos morreram também de ataque do coração. Eu achei isso, cara, Bizarro, é, né? é Não, bizarro. tanto que no nosso curso de medicina integrativa da estruturação à prática, tem uma aula do meu irmão que é dentista. Essa questão da comunicação, da saúde bucal, depois eu fiz terapia neural, né? Curso de terapia neural em Córdoba. E aí, quando eu cheguei lá, metade do curso de terapia neural é relacionado com a boca. Né? Os Uhum. dentes, eles são nossa grande biblioteca, memória de tudo que acontece na vida, fica gravado. Tem um monte de coisa interessantíssima sobre a formação da dentição, desenvolvimento cerebral e cognitivo, cada etapa da criança relacionada ao desenvolvimento bucal. Muito interessante. A gente não vê nada disso na faculdade. Eu nem lembrava como é que contava os dentes, porque a boca eu acho que nem estava no meu curso. Então, essa correlação, trabalhar junto com um dentista é fundamental para a saúde. E nos casos de doença autoimune, muitas vezes o dentista começa a detectar, por exemplo, gengivites, vários tipos de alteração que são sinais de alerta, né, para o médico. E muitas vezes é o dentista, quando o dentista conhece, ele consegue sinalizar isso. Uhum. Então, tem graças a Deus, cada vez mais tem dentistas, né, abrindo também a mente, estudando mais sobre os assuntos. Então, eu adoro trabalhar em parceria com os dentistas.
Porque essa associação é muito importante. Várias vezes, Interessante. né, eu tive pacientes com eu tive uma vez um paciente com uma PCR altíssima, vários marcadores inflamatórios alterados, a gente tentava descobrir, não tinha nada, não tinha nada. Eu falei, ó, pode fazer uma panorâmica, tem coisa no seu dente. O dentista dele quase me ligou para me xingar. Que onde já se viu a médica se metendo no trabalho dele, que ele olhou e que não tinha nada. Falei, faz a panorâmica e leva em outro dentista, se for o caso. E realmente ele tinha um foco de infecção grande, teve que tirar o dente. Tirou o dente, tratou a PCR. Acabou. Impressionante, impressionante. Como a gente está conectado, né, Vivian? Como todos os Todo, pontos estão todo. conectados. Essa mania reducionista que a gente começou a ter com Descartes, né, com Descartes e tudo mais, que a gente começou a reduzir, quebrar as coisas para tentar entender as partes, para depois juntar tudo. A gente perdeu muito com isso, né? Eu acho que Eu acho assim, que a a gente gente. ganhou, mas a gente perdeu. Isso, eu acho que a gente tem que entender que hoje, até o que eu falei assim, né, do tratamento, eu sou speaker do Imunocentro, do Imunovita, que desenvolve, né, do Dr. Pradez, que desenvolveu as vacinas, há muitos anos. E por muito tempo a gente não conseguia explicar os mecanismos fisiológicos de ação da imunoterapia. Mas a gente sabia que funcionava. Então, hoje, a gente realmente conseguindo fracionar, a gente consegue aprofundar muito mais em muitos assuntos. Mas a gente não pode só aprofundar. A gente tem que ver o todo, né? E aí, por isso que eu adoro trabalhar em parceria com vários especialistas. Né? Esses dias mesmo, essa semana, eu liguei para o Eduardo Senra, o endócrino, é daqui de Sim, sim, Joinville, sim. né? Aham. E eu estou com um caso de dermatite atópica bem complexo. Liguei para um alergo amigo meu do Rio, que eu acompanhava lá na clínica do Pradez. E aí liguei para o Eduardo, porque eu preciso de uma visão do endócrino, porque eu preciso ver algumas coisas muito específicas. E por mais que eu tenha um conhecimento geral, do específico eu não tenho como ter. A gente não consegue ter de tudo, né? Então, só que o que precisaria seria trabalhar realmente em conjunto, né? Vendo o todo e vendo os pedacinhos. Agora, só É, olhar o pedacinho é que não dá. não dá, é verdade, é verdade. E a gente falou da tireoide, que é, sem sombra de dúvidas, talvez a doença mais autoimune mais comum que a gente tem hoje, Sim. né? Mas que outras doenças você tem visto mais no seu consultório? Artrite reumatoide, Uhum. psoríase, muito. Tá ficando mais comum a gastrite também, autoimune. Né? Ah, gastrite E, autoimune, interessante. e as principais, eu acho que o que eu mais vejo no dia a dia é isso. O diabetes autoimune, né? Que a gente sempre tem que também investigar. Eu acho que esses são os principais, né? São E os mais lembrar que comuns, uma né? doença autoimune favorece muito o desenvolvimento de outra doença autoimune, porque a base é a mesma, né? Certo. Então, e doenças alérgicas também. Né? Então, por exemplo, principalmente paciente com, por exemplo, com doença celíaca, que acaba sendo uma forma de alergia também, é um outro tipo de resposta, mas sim, e onde também tem desenvolvimento de anticorpos, é muito importante investigar no paciente com doença celíaca, tireoide, diabetes. E tem algumas doenças, por exemplo, a endometriose, ela tem um comportamento muito parecido. É que a gente não tem um marcador de anticorpo para endometriose. Né? Uhum. Mas hoje a gente vê que ela tem um comportamento Ela muito pode parecido até ser com, uma doença autoimune também. com, é, com Entendi, doenças entendi. autoimunes. E a E gente a falou de... fibromialgia, né? Que Ah, também sim. está hoje sendo considerada aí, está sendo estudada, classificada até como uma possível reação autoimune. A gente falou de alimentação, a gente falou de vírus. Tem algumas outras causas, tipo toxinas, fungo? Sim, tem. Existem causas físicas, por exemplo? Eu digo porque a gente hoje tem muita radiação e doença e ondas eletromagnéticas que a gente não tinha essa Sim. quantidade, né? Eu tô com fone de ouvido, o celular, e não sei o quê. Esse Então, isso daí é também péssimo, porque é é. Bluetooth. Uhum. Então, é como se a sua cabeça estivesse dentro do micro-ondas. É, é muito ruim. Tá? O fone de ouvido de fiozinho, gente, é bem menos pior.
tá? É melhor até do que usar o celular aqui, porque quanto mais longe, menor a radiação de onda eletromagnética, né? Mas sim, na verdade, todo tipo de, podemos dizer, toxina, porque as ondas eletromagnéticas elas vão acabar atuando como toxinas, elas têm impacto sim, elas podem funcionar como gatilho para doença autoimune. E agora, com o 5G, a gente não faz ideia do que vai ser, porque a nossa célula ela não tem capacidade de lidar com esse tipo de intensidade de frequência. Uhum. E se junta a isso uma série de outras toxinas, então a gente tem que pensar, na verdade, na sobreposição de carga tóxica, na carga tóxica total, né? Então, assim, é um pouquinho de metal pesado, que se você vai ver, ele não está em níveis agudos de infecção, de intoxicação. Ele sozinho não seria um problema. Aí junta um metal pesado com outro metal pesado, com deficiência de nutriente, que aí não deixa o fígado ter capacidade de detoxificação adequada. Junta com o estresse, que piora a nossa capacidade de detoxificação. Junta com a energia eletromagnética, não só do 5G, mas do Wi-Fi, do micro-ondas, de tudo que a gente está exposto. Junta com os xenobióticos, com xenoestrógenos, então plástico, né, PBA, e uma série de outras toxinas que o nosso corpo não conhece. Então, isso vai se sobrepondo. E é isso que diminui a nossa capacidade de resposta. E se, junto com tudo isso, a gente tem polimorfismos, a gente tem uma baixa capacidade de antioxidação, ou a gente tem uma baixa capacidade de transformação enzimática, aí a gente vai tendo pior. E aí, junto com uma infecção, aí a gente tem... E assim, a gente não tem... Porque o grande problema pode parecer que a gente é anti-progresso, né? Quando a gente fala, mas o 5G vai deixar o celular mais rápido, a internet vai ficar mais rápida. Sim. Mas assim, o problema é que a gente não tem estudo de longo prazo com nada disso. Tudo isso é muito recente. Tudo isso, vou pensar em algo que vai ser bem claro para todo mundo. Pensa nas gorduras trans. Quando as gorduras trans surgiram, era maravilha. Maravilha. Você tinha condições de ter uma gordura para cozinhar, para fazer ovo, para fazer não sei o quê, baixava o colesterol, só tinha benefício, mas não tinha estudo de longo prazo. O que é que acontece? Era uma bomba, né? Então a gente não tem esses estudos, não tem como ter esses estudos de longo prazo. Os caras fazem uns testezinhos lá, e é claro, não são testezinhos, né? Eles não vão jogar isso, imagino que não joguem isso sem fazer testes, mas independente dos testes feitos, não tem como a gente ter uma noção real do impacto disso na nossa saúde. Infelizmente, não. Não. Né? Até porque é a mesma coisa dos testes, dos estudos que a gente vê, a vitamina B6. Ou a vitamina C. São coisas que são muito difíceis da gente estudar isoladamente. Porque elas não trabalham isoladamente. Eles não se apresentam isoladamente. O corpo não utiliza isoladamente. Né? E aí com o 5G é a mesma coisa. Uma coisa é você colocar dentro de uma gaiola de Faraday só, ou deixar só dentro de um complexo ali, só o 5G atuando. Mas e o resto todo? E como é que é a vida, né, desses seres vivos de tudo isso? Que água que essa pessoa toma, isso tudo vai influenciar. Tudo né? Isso influencia, verdade. Então, assim, se a gente fica pensando nisso, a gente enlouquece, a gente não é para deixar ninguém paranoico. O que é importante? Exato. A gente ter conhecimento e a gente buscar técnicas para minimizar. Minimizar, exatamente. Hoje em dia não dá para evitar. Não tem como. Né? Então, assim, fazer o grounding, andar descalço na grama, na terra, água corrente, desligar o Wi-Fi de casa à noite, evitar o foninho por um longo tempo, né? O pessoal do marketing briga comigo que eu dou um monte de aula sem fone. Eu falo, não uso, gente, uso muito raramente, mas enfim. Porque a gravação fica bem melhor com fone, né? Pegar sol, né? Pegar sol. Manter as vitaminas em níveis ótimos, não em níveis mínimos. Né? Então, ter a alimentação o mais limpa possível. Então, buscar no que é possível melhorar.
minimizar essa carga Porque tóxica. você falou num ponto interessante. O próprio estresse também é um problema. Então, se você, mas tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar... e isso te gera um Isso, estresse, você pode corrigir tudo, aí você está criando outro problema, você está criando um monstro aqui, que exatamente. é o estresse. Então, a gente tem que. É uma questão de um equilíbrio que é muito É, tênue, né? É uma é, questão muito. Né? Não, eu vou desligar o meu Wi-Fi de casa, vixe, mas eu esqueci de desligar o Wi-Fi. Nossa, eu estou estressado. Sabe? Tem tanta é, coisa junto e no final exatamente. das contas você ainda tem que deixar o menino no colégio, ainda tem que pagar os boletos, ainda tem que trabalhar, É, né? Então tem tudo isso na jogada, né? Não é é, fácil. é. Viver no mundo moderno não é Não, fácil. Isso aí não é fácil. para gente que começa, por isso que tem muita gente que não quer nem saber, né? Isso, Não quer nem saber, porque assim depois que você sabe, né? A minha namorada diz muito isso. Nossa, eu acho maravilhoso aquela pessoa que não tem noção do que das doenças que a gente vê no hospital. é. Porque, nossa, ela é tão, olha como ela é tão feliz, ela não sabe que pode ter isso, que pode ter aquilo. Um dia desse a gente tava aqui numa rua, aqui na beira-mar aqui de Fortaleza, e aí caiu uma chuva, e a primeira coisa que aquela pessoa fala, meu Deus, é leptospirose. Disse, mulher, esquece isso, vamos se divertir. Sabe? Porque você começa a ficar, nossa, esse bife aqui, será que é grass-fed? Será que não é? É, Sabe? A gente não pode também cair nessa paranoia louca, que sim. senão o estresse vai ter um efeito muito Não, pior do que essas quando eu outras estava coisas, né? grávida, cada vez que eu chegava perto de eu fazer ultrassom, eu falava, meu Deus do céu, é hoje. Eu já tinha uma lista de doenças que a médica ia me falar que meu filho tinha. Falei, gente, como é que nasce tanta... Aí depois eu falava, Vivian, nasce mais gente normal do que gente com problema. Então, assim, mas é porque É. você sabe, né? Eu falava, gente, como é que pode nascer tanta gente normal se tem tanto jeito de Tem dar tanta errado? doença, né? É verdade, é verdade. É bem complicado. Vivian, como é que a gente pode usar a alimentação, né, já que é trazendo um pouquinho a brasa para minha sardinha, a alimentação pode ajudar no tratamento dessas doenças? Que tipo dentro da sua experiência, o que é que você recomenda? Não só pode ajudar, como na verdade é uma das terapêuticas mais importantes, Henrique. Você pode usar a melhor medicação do mundo, se você não fizer uma alimentação adequada, a sua resposta vai ser pequena, né? Alimentação, atividade física, sono e controle do estresse, eles precisam estar alinhados em hidratação, porque senão nenhum tratamento de nada vai ter um resultado eficiente. Eu acho que principalmente comida de verdade, é o que a gente fala sempre, né? O mais próximo possível do que tem na natureza, o menos processado, embalado possível, né? De preferência, evitar realmente as coisas com farinha, com açúcar. A gente fala muito lá na Rebelião, né, sobre os xaropes, esses monte de Uhum. açúcar adicionado, as próprias gorduras trans e óleos vegetais de péssima qualidade. Então, comer comida de verdade, carne, legume, verdura, fruta, se possível, orgânico, mas se não for possível, também é melhor do que comer pão. Tem gente que fala, ai, não pude comprar orgânico, então comi uma pizza. Gente, pelo amor, Não faz né? sentido, né? Esses dias também estava falando com a Tânia, né? Que as pessoas falam, ai, não, mas não vou comer comida congelada porque tá congelado, perde de nutriente. Mas aí a pizza congelada come, a lasanha congelada come, o nuggets, que alguém disse que era frango, come. É, é muito melhor você fazer suas marmitas e congelar e comer comida de verdade do que essas coisas cheias de, né, de Que a porcarias. gente não sabe nem o que é que tem dentro, né? Exatamente. Então, assim, para doenças autoimunes, a gente sabe que o glúten tem uma questão inflamatória muito grande, porque ele vai aumentar muito essa questão da permeabilidade intestinal, vai atuar ali nas zonulinas. A caseína também, né? Não é legal que você gosta de leite, eu sei, mas assim, não é muito saudável. Então, realmente, principalmente para quem tem mais sensibilidade, ou para quem já está com o intestino mais inflamado, Uhum. mais Uhum. permeável, o leite não é nada interessante. Os adoçantes também são extremamente danosos, né? Então, evitar. Então, basicamente, é comida de verdade, gente. Principalmente, né, as proteínas de origem animal, esse negócio de soja, esse negócio de bife Hambúrguer do vegano, futuro. como é que... atum vegano, a gente, pelo amor de Deus. Não, comida, comida. Quer ser vegano? Não tem problema. Mas Contanto que vai você comer coma comida. comida de verdade. Não tem É. bife vegano. Vai comer legume, verdura, fruta,
quer comer grãos, não é muito indicado para paciente com doença autoimune por conta das lectinas. Aprenda a preparar de forma adequada, né? Aí vai ter que deixar lá, como é que é o nome daquilo? Tem que deixar de molho e ele vai crescendo. Tem que te deixar de germinar. Germinar, isso. Tem que deixar germinar. Então tem todo um processo. Ser vegano dá muito trabalho. Se você não vai cozinhar, não seja vegano. Dá muito trabalho e muita tristeza. É melhor comer carne. Vivian, pra gente poder encerrar, que eu não quero tomar todo o seu tempo aí. Daqui a pouco o Marcelo já fica com raiva de mim, já, porque eu tô tomando seu tempo. Marcelo não tá aqui, me fala um pouquinho da sua estratégia. O que é que você hoje, o que é que você faz para ter saúde física e mental? Quais são os principais pontos da saúde física e mental da Vivian? Mental não está muito fácil por conta, né, do volume de estresse. Eu estou tentando organizar, principalmente, minha grande questão, meu grande desafio hoje, na verdade, é o manejo do tempo, eu acho, né? Porque a gente quer fazer muita coisa. Eu falo, às vezes é complicado a gente amar o que a gente faz, porque a gente não consegue dizer não, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, dou aula lá, dou aula aqui, então isso acaba complicando. Mas eu tento, né, manter a atividade física, faço musculação. Tive que parar de jogar, mas eu jogava tênis, tive que parar um pouquinho por causa do joelho. Na minha semana eu tento manter a minha alimentação mais limpa possível, então basicamente legumes, verduras, carnes, um pouquinho de fruta, e deixo para o final de semana. Eu adoro vinho, então eu tento dar uma compensada em vinho, de vez em quando uns pratos. Eu posto aqui para vocês umas coisinhas, né, que a gente faz no final de semana. Eu tenho uma tendência a ter... Eu já tive ovário policístico, tenho síndrome metabólica, então isso está controlado pelo estilo de vida, né? Procuro dormir cedo, procuro manter uma boa hidratação, até porque eu acordo bem cedo. Então, principalmente isso, né? E agora, ainda trabalhando no meu manejo do tempo aí, para dar conta de tudo. Manejo do tempo realmente é um desafio da sociedade moderna, né? Porque são muitas atribuições, né? São muitos papéis que a gente desempenha, né? O papel, no meu caso, o papel de pai, o papel de esposo, o papel de, sabe? O papel de nutricionista, o papel de filho. Hoje meu filho teve um baita de um torcicolo, já não consegui ir na musculação, porque tive que levar ele na fisioterapia, e aí a gente vai... Eu brinco com os pacientes que a gente vai equilibrando os pratinhos. E nem sempre, é impossível a gente equilibrar todos. Não dá para ser perfeito. Né? Então tem dia que eu vou ser melhor médica do que mãe, tem dia que eu vou ser melhor mãe do que médica, tem dia que eu vou ser melhor esposa do que... E faz parte. A gente está sempre tentando dar o nosso melhor, mas não tem como ser perfeito. Eu demorei um tempinho para entender isso, porque isso me gerava muito desespero, uma autocobrança muito grande. Mas eu entendi que tem dia que eu não vou conseguir fazer 100%. Entendi. É isso aí. É isso aí. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, uma mensagem final. Adorei conversar com você. Eu acho que você tem muito conhecimento e acho que a gente pode fazer outras lives, né? Até para falar desses episódios bulímicos que você teve também. Eu acho que isso é importante para o pessoal não só conhecer, mas ver como se supera esse tipo de coisa. Né? A gente, infelizmente, a gente está em Setembro Amarelo, né? Então a gente tem esses distúrbios psicológicos, psiquiátricos, são coisas que estão assustando a gente. Né? A minha namorada, ela teve 2 suicídios no hospital onde ela trabalha. Uma médica e uma enfermeira. Né? Então, é um negócio que você fica muito preocupado. Você fica preocupado realmente, e porque eu tenho um filho de 17 e um filho de 11. Né? Isso já é uma coisa que você tem que ficar atento. Acho que é importante a gente conversar sobre isso aí. Mas, bom, deixa uma mensagem final pro pessoal. E eu, como nerd assumido, adoro ler. Né? Tô com uma pilha enorme de livros aqui que eu estou tentando terminar de ler. E se você puder indicar um livro que marcou sua vida, não precisa ser obrigatoriamente da área, mas um livro que você gosta, seria muito legal. Bom, tem uma frase que está na parede do meu consultório, que eu falo sempre, né? Que a verdadeira saúde começa nas nossas escolhas. Por isso que eu tento sempre passar o máximo de conhecimento, porque a pessoa tendo conhecimento, ela consegue escolher melhor. Né? É difícil a gente escolher quando a gente não sabe. Então, aí é que está, eu acho. Né? A gente tem que aprender a escolher melhor. E livro, tem um livro que eu li há muitos anos atrás, mas não tem nada a ver com medicina, tem a ver com vida mesmo, que chama A Profecia Celestina. Legal. E eu acho que é muito interessante se a gente souber ler, né?
e aplicar isso na vida, porque tem muita coisa lá, inclusive da troca de energia com a natureza, da questão de coincidências, de falar o que a gente precisa falar, porque muitas vezes é isso que vai ajudar muito uma outra pessoa. Então, é um livro super fácil de ler, super leve, mas que eu acho que tem muito, 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 muito conhecimento ali. Tem muita coisa para a gente aplicar no dia a dia para a vida, assim. Muito show. Muito show. Doutora Vivian, muito obrigado pela sua Imagina, participação. obrigada Foi a um você. prazer enorme a gente conversar, tá? Manda um Adorei. abração aí para o Marcelo. Quando eu for aí em Floripa, eu fui em Floripa no começo do ano, né? Quando eu fui em Santa Catarina de novo, tenho certeza que a gente vai dar certo a gente se encontrar. Por favor, vamos nos ver. Tchau, Legal tchau, demais. gente. Um Obrigada abraço pelo grande. Tchau, convite. tchau. Beijo, boa Beijo. noite.